muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral. Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Cidades em Debate, aqui pela TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, canal 12 da NET, Claro TV, também pela TV Com, canal 11 da NET e canal 8 da Vivo TV, né? Obrigado pelo carinho a você de toda a Baixada, o pessoal de Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Bertioga. Começamos mais um Cidades em Debate. E hoje de uma forma diferente, né? Hoje o nosso estúdio está numa pequena reforma, vamos dizer assim, então a gente faz desse modo aqui, um modo mais internet possível, né? Conosco já temos aqui o doutor Maurício Baltazar de Lima, ele que é advogado, comentarista do programa. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, boa noite também, né, para o pessoal que está na TV Com. Tudo bem aí? Tudo certinho? Tudo certinho. Santiago Pérez, saudações a toda a sua audiência. Uma honra, mais uma vez, estar aqui no programa Cidades em Debate, agora também na TV Com, além da TV Unisantos. E também saudações à doutora Michele, é um prazer estar aqui com a senhora, uma honra, na realidade, discutir assuntos de interesse da sociedade, junto com o Paulinho Schneider também. Uma boa tarde a todos, uma boa noite para quem nos vê à noite, e que tenhamos, então, um bom programa no dia de hoje. Tá certo, conosco vamos dar uma boa tarde, boa noite também para a doutora Michele Tiziani, ela que é advogada, sempre está aqui no nosso programa também, concorreu, né, à presidência da OAB por um pouquinho, né, passou raspando na trave, né, doutora Michele, seria a primeira advogada presidente da OAB de São Vicente, mas com certeza, em breve, teremos aí boas notícias, né, seja bem-vinda mais uma vez, está tudo bem com você, Michele? Tudo bem, Santiago? Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no seu programa, com o Maurício, com o Paulo e com você, claro. Obrigada mais uma vez pelo convite. É isso aí. Quem sabe na próxima, né? As mulheres precisam aí ocupar o seu espaço. Mas eu fico feliz com o resultado já. E é importante, né, porque eu acho que muitas vezes as pessoas vão ter oportunidade agora, que você está aparecendo bastante no programa, de saber como você pensa, qual o jeito que você age. Então é uma oportunidade, né, que os nossos telespectadores, principalmente de São Vicente, vão ter de conhecer aí como pensa a doutora Michele, porque isso aí dá mais segurança, né? Então eu tenho certeza que futuramente está guardado, é ou não é? E o Paulo Schneider também, o nosso querido Paulinho da Bitfit, conosco aqui. Tudo bem com você, Paulinho? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Cidades em Debate. Tudo jóia, Santiago. Prazer de estar de volta, né? Depois de uma semana de gripe aí. 5 dias aí meio ruizinho, mas estamos de volta. Prazer aí. Essa gripe... Pegou. E essa gripe tem assolado a turma aí, né, Paulinho? Olha, eu vou te falar, hein? Né, muita gente aí apresentando esses sintomas e tem muita gente apresentando os sintomas de gripe junto com a Covid. Agora, o que é o lado bom da história é que a gente vê muito poucas pessoas entubadas, né, necessitando daquele atendimento de unidade de terapia intensiva, né, que a gente vira e mexe tem dado aqui os boletins, e a gente torce aí para que realmente essa Omicron seja desse tipo de variante que traga aí maiores problemas, né, e a gente nota que as pessoas que estão hoje entubadas, né, são aquelas que já têm uma certa comorbidade, né, mas claro que a gente torce sempre para o melhor aí, para que elas também se recuperem. Bom, vamos começar aqui a nossa programação e já vamos trazer aqui a nossa primeira pauta de hoje, e é uma pauta que chama atenção, né, porque quando a gente fala de liberdade de imprensa, a gente está falando de liberdade, né, eu acho que é o primeiro item, é da gente poder falar, poder se expressar, claro que com responsabilidade, né, porque também tem o outro lado, se você fala demais, você pode ser enquadrado em algum artigo da lei normal,
né? Não estou falando do STF, né? Estou falando da Justiça Comum, né? Que está aí justamente para atender tudo isso, mas o que chama atenção é o inquérito que investiga a atuação das redes sociais para, entre aspas, combater desinformação. Isso foi instaurado pelo Ministério Público Federal em novembro de 2021, no final do ano. A primeira medida adotada pelo órgão foi encaminhada ofícios às plataformas. O Twitter anunciou nessa semana que a versão brasileira da plataforma vai receber o recurso para denúncia de desinformação, que ainda está em fase de testes. O anúncio acontece em meio à crise entre Twitter e usuários sobre a política da plataforma para lidar com conteúdo supostamente falso sobre Covid-19 e vacinação. Nas últimas semanas, a rede aplicou sanções a perfis apontados como disseminadores de fake news. O documento, o que chama atenção, é assinado pelo procurador Yuri Correia da Luz. Quer dizer, o procurador que assinou o documento, enviou para o Twitter e falou que se não fosse criada essa ferramenta, que no caso o Twitter poderia sofrer sanções, multas diárias, enfim. Então é por isso que o Twitter está correndo e já anunciou que vai lançar então esse pedido. Agora fica aqui a pergunta, doutor Maurício, a gente tem visto aí tantas arbitrariedades, né, vinda lá do STF, aquela questão do próprio Roberto Jefferson, do próprio deputado Silveira, que também ficou preso, né, só por falar demais, né, vamos dizer assim, até o do Zé Trovão também, entre vários outros nomes, né, que foram pedidos para serem presos, sem passar pela justiça comum, como seria de normalidade, e agora a gente vê que estão cerceando, né, a nossa liberdade de opinião no Twitter, que é uma plataforma justamente para isso. Como é que você vê essa sanção, doutor? Eu vejo com estranheza, Santiago, principalmente porque o signatário, né, é um procurador, o Yuri Correia da Luz. E uma das funções do procurador, né, do Ministério Público, de modo geral, é ser fiscal da lei, né? E esse inquérito da fake news, ele é nulo desde o nascedouro, uma vez que o inquisitor também é o juiz, é vítima, enfim, acumula uma série de funções, e por si só não poderia, maculando desde o início esse inquérito policial. Esse inquérito emitido lá pelo STF, pelo Alexandre de Moraes. E aí, ao invés de tentar combater essa ilegalidade, no meu ponto de vista, pelo contrário, ele ainda comunga com o entendimento e obedece, de certa forma, às imposições, às determinações vindas do Alexandre de Moraes, especialmente esse inquérito, que, para mim, ele já nasceu morto. Mas, enfim, o fato é que, Santiago, no meu ponto de vista, em razão das proximidades das eleições e da influência que certamente todas as redes sociais têm nos resultados, a exemplo das eleições do Biden, do próprio Bolsonaro, enfim. Então, todo mundo está tentando, na medida do possível e do seu poder, no caso dos mais interessados, aí, a questão dessa fake news, da Alexandre de Moraes, que se virou, no meu ponto de vista, um opositor do Bolsonaro, né? Essa briga já é pública, e está tentando, de certa forma, puxar a brasa para o seu favor e mexer as pedras nesse jogo de xadrez de tal modo que mitigue a influência das redes sociais nas próximas eleições. Então, me parece que esse inquérito, que já nasceu equivocado, continua tentando fazer influências ilícitas, no meu ponto de vista, porque o resultado é justamente esse que falou. É uma forma de cercear o direito de informação, o direito de informar, né, o direito de receber essas informações e analisar com critério e, de repente, mudar o seu voto. Do meu ponto de vista, a nossa legislação já possui mecanismos para verificar essa questão de fake news. Ou seja, se existe uma fake news e ela é comprovada, a vítima pode valer-se da ação judicial competente para buscar a reparação de dano material e moral que eventualmente ela tem, bem como calúnia, injúria, difamação no aspecto penal. Então, assim, me parece que é uma inovação ilícita vindo desse inquérito, que por si só já é todo nulo, de direito, e o que mais causa estranheza, repito, é
concordância do procurador, que, do meu ponto de vista, deveria fiscalizar a lei e tentar fazer valer a Constituição. Portanto, eu vejo com reserva essa providência, Santiago. Bom, vamos saber aqui do Paulinho Schneider, antes da doutora Michele, porque aí o Paulinho vai dar a opinião dele e qualquer coisa que a doutora queira falar mais, né? Ela, como advogada, vai ter propriedade. Ô, Paulinho, como é que você vê isso? Você vê isso como vamos dizer assim, um bloqueio da informação, já começando a ser uma censura pelas redes sociais, ou você vê isso como uma normalidade? Santiago, eu vejo isso aí como uma censura, né, nas redes sociais, porque se as pessoas não podem falar o que querem, para mim é uma censura. É que nem o doutor Maurício falou. Eu, como empresário, se eu, por exemplo, anunciar um produto mentiroso, alguma coisa assim, o consumidor tem direito a entrar na justiça e eu vou ter que ressarcir aquele consumidor do que eu coloquei de anúncio mentiroso, essas coisas todas. A fake news é isso aí. Uma relação, para mim, uma relação comercial mentirosa que tem reparação na lei, né? Acho que não precisa ter ninguém querendo censurar o que você vai dizer, o que você não vai dizer. Você está amparado pela lei, se você mentir, se você inventar alguma coisa, você vai responder judicialmente por isso. Mas isso aí a gente já viu acontecer, né, nas eleições presidenciais norte-americanas, né? O Trump foi bloqueado do Twitter também, né? Se não me engano, foi bloqueado durante uns 15 dias, né? Porque disse que instigou aquela invasão ao Congresso americano, essas coisas todas. Mas para mim, nada mais, nada menos que uma censura, cara. Eu acho que as redes sociais estão aí para você falar o que você acha, falar o que você pensa, ou você vai ter que responder pelo que você falou. Eu acho que nada mais, né? Se você falou alguma besteira, alguma mentira, que ofendeu a minha honra, ofendeu a honra do doutor Maurício, ofendeu a sua. A gente tem que entrar judicialmente contra essa pessoa e ter reparação moral e reparação financeira. Mas, fora disso, tudo é uma censura. Ô, doutora Michele, a gente nota que, por exemplo, se a moda pega, como se fala aí no português bem claro, né? A gente está começando a fazer algo paralelo. Vamos dizer assim, nós temos aqui a nossa Constituição, né? A Constituição é bem clara quanto a isso, a liberdade de imprensa, a liberdade de ir e vir, a liberdade de fala, e agora a gente nota que vem lá de cima, né, do STF, aqui no caso o Ministério Público Federal, que é esse caso aqui do Twitter, eles criando uma outra denominação de lei, outro conceito de lei. Isso aí pode trazer algum problema, não pode, futuramente? Um conflito entre os poderes? Olha, Santiago, antes de eu falar minha opinião, né, sobre tudo isso que vem acontecendo aí nas redes sociais, no STF, na Procuradoria, eu queria falar para as pessoas que estão nos assistindo que a fake news, são notícias falsas, é distorção de uma notícia, né? É algo que vem assim corromper. Então, eu sou contra, lógico, né? Quem não é, mas assim, muitas pessoas acabam compartilhando notícias falsas, ou a própria pessoa acaba inventando isso, e ela pode ser responsabilizada, sim, responder um processo, tanto civil, né, com reparação de danos, como criminal, pelo Código Penal, e também eleitoral. Agora nós estamos em 2022, teremos eleições, então uma pessoa, vamos dizer que uma pessoa, um candidato, ou uma pessoa que já é deputada, né, já tem lá a sua cadeira, pode ser cassado, seu mandato, dependendo da fake news que ela vai produzir aí. Agora, a pessoa que vai compartilhar, ela também tem que ter a consciência de ler, ver da onde veio, qual é a fonte, né? E prestar atenção para não sair compartilhando. E lembrando que as redes sociais não é só Facebook, Instagram, o WhatsApp também é rede social, o Telegram também é uma rede social, então você acaba também podendo ser criminalizado, aí, vamos dizer assim, ou responder um processo, não só pelo Facebook, Twitter, mas também pelo WhatsApp e pelo Telegram. Agora, eu concordo que o STF não tem competência para julgar aí a fake news, tá? Várias decisões que o STF vem tomando, e infelizmente, né,
a gente vem sofrendo aí com esse desmando, se é assim que eu posso dizer, do STF, e eu concordo com a censura que está sendo cometida com esse inquérito, vamos dizer assim. Para você ter uma ideia, eu fiz a campanha, né? A gente faz da OAB pelo Facebook. E algumas pessoas, que eu acredito que sejam pessoas do outro grupo, né, da oposição, que estavam contra mim, eles denunciavam a minha postagem, não tinha nada fake, nada mentiroso, eram nossas propostas. E o Facebook, por 4 vezes, ele interrompeu o meu Facebook, ele me deixou no gelo lá, não sei como é que fala, né? Eu tive que me explicar para o Facebook, falar, olha, meu conteúdo não é inadequado, o meu conteúdo quer dizer... Ele nem analisou da oposição, que queria que eu saísse, né, das minhas propagandas lá. Enfim, é uma censura, é uma vergonha, as pessoas não estão respeitando a nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal, e a própria população, né, precisa analisar bem quem vai votar nas próximas eleições, para que a gente possa mudar aí a história do nosso Brasil, porque realmente é uma vergonha o que está acontecendo aí no nosso país. Doutor Maurício, como é que você vê essas leis colocadas, inventadas, né, de uma hora para outra, numa decisão única, né? A gente não tem um debate, vamos supor, porque o certo é para até falar, isso aqui é fake news. É pegar jornalistas, ou então, no caso, esses órgãos controladores, tanto da direita quanto da esquerda, já que estamos numa polarização, e colocar no debate, para avaliar o que é e o que não é. E não está sendo feito isso, simplesmente um grupo de pessoas acha que é fake news e impõe, é uma imposição. Isso aí futuramente pode trazer algum gosto amargo, no caso, para a lei brasileira ou para o povo? Claro, né, Santiago? Veja bem, se por uma coisa tão simples, no meu modo de entender, né, a questão da fake news não é nova, né? Eu lembro aqui, na época do jornal escrito, que já processei os jornais aqui da região por informações falsas e calúnias, injúrias, enfim, existe a solução jurídica para isso. Então, aí vai lá a nível do STF, né, que deveria simplesmente analisar as questões constitucionais ou de grande relevância para a nação. Chama para si essa competência para tomar atos que é do seu interesse pessoal e toda a nação, né, inclusive e principalmente a nação jurídica, o Ministério Público, os procuradores, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, que me parece, na minha opinião pessoal, está nos envergonhando porque não toma partido, não fala, não se pronuncia nem a favor nem contra, e a omissão é pior do que isso, né? E permite que esse desmando ocorra. E aí é aquela questão, né, do totalitarismo. Quando a pessoa faz uma coisa e ninguém reage, a nação toda não reage, juridicamente, obviamente, né, algumas poucas pessoas, alguns poucos juristas e tal, mas aqueles que deveriam estar no fronte ali da batalha não estão. E aí, o cara que cometeu esse ato, ele se sente incentivado a cometer outros. Daniel Silveira, essa tortura que estão fazendo com o Roberto Jefferson, quantos bandidos de alta periculosidade esses caras não soltaram? E o Roberto Jefferson, data vênia, o maior crime que ele teria cometido é o de opinião. Tem calúnia, injúria? Tem, se é que tem. Mas não dá prisão, nunca deu no Brasil, por que esse cara está lá doente, sabe? E aí ele se sente incentivado, estou fazendo, né? Porque ninguém fala nada, está todo mundo baixando a cabeça dele, né? Então, assim, eu penso que nós vamos pagar muito caro, política, econômica e juridicamente no futuro, por não fazerem nada, absolutamente nada, em relação a esse cidadão e a competência do STF. E o pior, Santiago e membros da mesa, enfim, toda a audiência, o que me entristece, o que me deixa realmente decepcionado, é que os outros membros do STF calaram-se. Antigamente, quando um membro do colegiado fazia alguma coisa, digamos assim, dar uma escorregada, fazer alguma coisa errada, os outros corriam e corrigiam. Agora não, está esse desmando todo aí, ninguém fala nada. Eu estou preocupado, realmente estou preocupado,
a sensação de que todos estão mancomunados para encontrar um objeto ou um objetivo ilícito, ilegal, o que estão fazendo de forma ilegal, desde o nascedor. O Alexandre de Moraes é vítima, é o inquisitor, vai julgar, está pedindo providências, atropelou, se apropriou das funções do Ministério Público, e o Ministério Público não faz nada, a Ordem dos Advogados do Brasil não faz nada. E expõe o nome do Brasil, por exemplo, como uma chacota internacional, quando manda lá fazer uma condução coercitiva para aquele jornalista que está nos Estados Unidos, e nenhuma polícia, nem os Estados Unidos, nem essa Interpol, faz e ainda dá risada do nosso ordenamento jurídico, daquele que eu dependo, eu sobrevivo do direito. E aí eu estou passando vergonha na corte, que deveria ser o exemplo para todo o Brasil. Então, eu aqui, Maurício, Ei, Paulinho. Para o futuro. Não, mas é verdade. Ô, Paulinho, vou fazer uma pergunta para você, dentro do que a doutora Michele falou, né, que ela acabou dizendo aqui que, enquanto ela fazia a campanha dela na OAB de São Vicente, ela teve lá umas 4 ou 5 vezes a rede social dela bloqueada, né, pelo Facebook. Eu lembro que você também já comentou isso aqui no programa, que já aconteceu com você também, independente de ter feito campanha ou não, porque você não faz campanha, mas é pelos seus comentários, enfim, que é a liberdade de imprensa, né? E a gente vê que existem também nas redes sociais outros tipos de comentários que vão de encontro, de uma forma negativa, à família brasileira, que a família brasileira não gosta, a questão de aborto, a questão de soltar os presos, enfim, uma série de situações. Isso aí não é censurado, né? Vamos usar esse termo aqui. Eu quero saber de você, na sua opinião, eu sei que você não é um jurista, depois eu até passo para a doutora Michele para ela comentar sobre isso. Você não acha que, no caso, o jurídico brasileiro, né? Os jurídicos brasileiros não estão querendo passar essa responsabilidade para as redes sociais, porque fica muito mais fácil você jogar a responsabilidade para a rede social do que você assumir, como de fato deveria ser, pela justiça comum. Eu me senti ultrajado pelo Roberto Jefferson, eu senti que ele falou mal de mim, vou na justiça. Que nem o doutor falou, vai lá na justiça, entra, põe ele no pau. Pronto, é um processo que vai rolar tempos, mas é assim que funciona. O que você acha disso? Você acha que esse negócio de fala um dia, no outro já corta, é um atalho que a justiça tá pegando para economizar tempo? Santiago, eu analiso assim como empresário, né? Eu uso Facebook, uso Instagram, a nossa firma aqui paga anúncio pago para essas plataformas, né? Para anunciar tudo. E eu, pessoa física, eu já fui bloqueado várias vezes por comentários que eu fiz. Mas comentários, vou te falar, até no meu ponto de vista, até bobos, né? Uma vez que eu fui bloqueado 30 dias, foi porque eu defendi uma mulher a portar arma, que tinha que se defender de estupro, que eu achava que o porte de arma ia salvar essa senhora, essa moça de estupro, essas coisas todas. O Facebook me colocou dizendo que eu estava fazendo apologia à violência, né? Eu estava fazendo apologia à violência, quando, na verdade, eu queria defender a mulher de ser estuprada. Mas eu acho que o que está acontecendo é assim, essas plataformas, elas têm um viés político muito forte, né? E é um viés político de esquerda, né? Elas não têm um viés político de centro-direita. Então, tudo que você comentar, que venha falar, que nem você falou, por exemplo, aborto, ao direito à defesa, ao direito, muitas vezes, das mulheres, muitas vezes não é bem visto, né? Então, essas minorias, que tem um grande advogado aqui que se chama minorias majoritárias, né, que elas fazem bastante barulho, né? O doutor Cassione que falou isso, as minorias majoritárias, elas fazem tanto barulho que se torna uma lei, né? Então, fica complicado você, que é a maioria, que eu acho que o povo brasileiro, a grande maioria, pensa mais ou menos que nem eu, e eu acabei sendo bloqueado. Então, eu acho que essa responsabilidade que nem você falou, que eles estão transferindo para as redes sociais, eu não vejo muito isso. Eu vejo que eles têm um viés político de esquerda e que eles não leu conforme a cartilha deles, eles te bloqueiam.
Entendi. Doutora Michele, o que você acha? Você acha que é a justiça querendo jogar a responsabilidade para as plataformas digitais? Porque o número de denúncias aumentou muito, né, perto do que era. Na verdade, eu entendo que as redes sociais, vamos dizer assim, Facebook, Instagram, aquelas que você compartilha com maior visibilidade para o público, né, diferente do WhatsApp, eu acredito que tem que existir, sim, uma certa forma de análise, porque, por exemplo, pode acontecer pedofilia, né, crimes mais graves, assim. Agora, a expressão, a opinião da pessoa, a liberdade de expressão da pessoa, eu entendo que aí já se torna algo abusivo, né? Não há necessidade de você banir uma pessoa porque ela expôs a opinião dela. Eu entendo que isso vai contra a nossa Constituição Federal. É claro, como eu falei, é importante, sim, que as redes sociais, né, elas tenham um certo controle sobre o que as pessoas acabam postando. É o que eu falei para você, às vezes acontece aí um crime, uma pedofilia, algo que é muito mais grave, eu entendo, do que a pessoa expressar, que nem o Paulo. Eu entendo que a pessoa pode ter. Então, cada caso é um caso. Então, tudo isso tem que ser analisado. Mas que a justiça está tentando transferir, sim, para as redes sociais essa responsabilidade, a gente percebe que sim. Precisa ter um limite, precisa ter um critério para que isso possa ser analisado. E não, se a rede não concorda com o meu candidato ou com aquilo, com a minha ideia, ela vai lá e me barra. Não é assim, né? Não é você barrar a pessoa, você punir a pessoa por causa da opinião. Mas eu entendo que tem que ter, sim, um certo critério, quanto a outros crimes mais severos, vamos pensar assim. Porque tudo isso veio justamente daqueles discursos que tem na rede social de pessoas que apoiam a vacinação de crianças e pessoas que não apoiam a vacinação de crianças. Então, cada lado dá os argumentos, como a gente já comentou, com muito fundamento, né? Mas parece que existe um determinado momento que vamos decidir como é que vai ser, aí chega a hora, não, tira isso do ar, né? Então fica aquela dúvida, quer dizer, a informação, que é a riqueza que nós temos, né, de poder aprender algo, ela fica de lado, né? Simplesmente eles já censuram o povo aí, de não precisar saber a mais do que eles querem que saiba. Então, quer dizer, isso aí é uma desinformação. Eu acho que já começa aí a tal da desinformação. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto ou podemos rodar a pauta aqui? Não. Tô tranquilo. Tranquilo? Já não me bloquearam então já mais vamos... tempo. já foi até desbloqueado, já, né, Paulinho? O pessoal tá gostando de mim. Eu tô Paulinho Paz Amor agora. Tá certo. Bom, vamos trazer um outro assunto aqui no nosso programa. Inclusive, olha aí, esse aqui é um assunto que entraria para essa pauta anterior, né, para ser avaliado se fica ou não. A pandemia da Covid-19 parece que está próxima do fim. De acordo com o clínico geral, o imunologista Dr. Roberto Zeballos. O médico comentou que a variante Omicron é menos agressiva que as anteriores e que essa menor agressividade pode significar o fim da doença. Ele disse assim, entre aspas, tem um estudo mostrando que quem vence a variante Omicron desenvolve anticorpos contra a cepa Delta. Então, ela pode gerar uma imunidade e a tendência é muito grande de essa imunidade ser imunidade de rebanho, explicou. Eu não tenho bola de cristal, mas se não aparecer mais nenhuma variante agressiva, a pandemia pode acabar, fecha aspas. A Omicron está parecendo que é o fim da pandemia, segundo o Dr. Zeballos. A letalidade dela é tão baixa que só se a pessoa tiver uma comorbidade, ela morre. Eu acredito que essa variante vai imunizar muito mais do que as vacinas que estão totalmente defasadas. Foi o que completou o doutor Zeballos. Quero saber a sua opinião, doutor Maurício Baltazar. Você acha que está acabando a pandemia? Acabando não, viu, Santiago? Mas eu acredito que ela está perdendo força, realmente, com essa circunstância aí enfim, do efeito rebanho, né?
Esse médico ele tem feito muito sucesso nas redes sociais por conta da sua vocação em questões de inovação. Ele conseguiu encontrar métodos de tratamento entre a vacinação e aquela medicação tão discutida, cloroquina, hidroxicloroquina e tudo mais, e salvou muita gente. E ele tem uma opinião muito forte, muito firme a esse respeito, que tem incomodado os dois polos dessa polarização a respeito da vacina. Mas, enfim, nessa questão ele tem sido uníssono, ou seja, todo o conjunto de profissionais da área da saúde tem concordado com ele, que essa Omicron é um sintoma de que o efeito do rebanho está chegando, está mais próximo de acontecer, e vai fazer dessa pandemia uma espécie dessas gripes que a gente tem, que, vez por outra, só com a vacinação já resolve, com sintomas leves, e, se Deus quiser, ele estará certo, torcendo, então, para que isso realmente se materialize, Santiago. Ô, Paulinho, esse doutor Zeballos, ele é um pesquisador, e essa informação que ele trouxe pesquisa que é feita no mundo todo, e ele é um dos representantes dessa pesquisa, né, da avaliação dessa variante Omicron, e ele traz essa notícia. Quer dizer, a gente ouvindo assim, a gente fica muito feliz, né, porque a gente está esperando o dia final aí, que essa pandemia vai embora. Inclusive, Israel também tem cientistas desenvolvidos aí nessa pesquisa, o Reino Unido, Estados Unidos, quer dizer, pessoas do mundo todo. Como é que você analisa isso, Paulinho? Segundo ele, pode ser criado o que o pessoal nem gostava de falar, né? A questão de rebanho, né? A questão de rebanho para todo mundo ficar imunizado. Você acredita nisso? Santiago, acreditar eu acredito, né? Mas eu fui dar uma pesquisadinha, né? Quando eu recebi essa pauta aí, hoje já vi que no Chipre parece que identificaram uma nova cepa chamada Deltacron. Deltacron, inclusive tem uma brasileira, primeira brasileira que foi já detectada com essa cepa, parece que está na Itália, e ela está lá em quarentena, mas segundo dizem é Deltacron, é a Delta com Omicron. Né? Mas não é uma variante nova, né? Segundo diz até o próprio Zeballos. Duas, né? Falaram que, tipo, ela vai ter a transmissão assim tão rápida que nem o Omicron e vai ter uma letalidade que nem da outra cepa. Eu não sei, cara. Eu acho... Eu sou a favor da vacinação, né? Acho que as pessoas têm que se imunizar mesmo, né? E acho que enquanto a gente existir aí no mundo países que não foram pelo menos 40% vacinados, vai ser difícil a gente ter um controle legal da Covid aí. Principalmente na área da África, né? Que a vacinação lá chega a 6%, 7%, é um negócio bem baixo. Mas espero, eu como comerciante, como empresário, como brasileiro, espero que a curva esteja descendente e que a gente volte ao normal. Mas vamos rezar. Segundo dizem, já estamos com 70%. Fizemos 1 ano de vacinação, segunda-feira passada agora, 70%. Segundo os próprios especialistas, estamos fora de perigo, desde que se continue vacinando, né? A terceira dose está aí, aquela coisa toda. Ô, doutora Michele, como você vê isso, essa notícia aí do doutor Zeballos, um pesquisador brasileiro renomadíssimo mundialmente, falando que pode chegar ao fim com essa Omicron, a nossa Covid-19? Olha, eu respeito bastante o doutor, gosto muito dos estudos dele que ele transmite a nós, mas eu não acredito, tá? Até porque eu entendo que a Deltacron é a junção de uma outra cepa, vamos dizer assim, não é a mesma. Elas se uniram e formaram uma outra. Colocaram esse nome aí para maquiar a nova, né, cepa, mas a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ontem ela deu uma nota e ela disse que não é a última, pelos estudos lá, pelos cientistas, a Ômicron não é a última variante, vamos dizer assim, né, que vai existir.
de fato, eu entendo que todo mundo que vem aí se vacinando ou contraindo o Covid, seja ele qual for, a gente acaba ficando mais imune ao próximo vírus. Então, por isso até que a Omicron veio mais leve, porque as pessoas já se vacinaram, acho que 90%, sei lá quantos por cento daí do mundo já tiveram Covid, eu já tive, na minha família acho que todo mundo já teve, e eu sou a favor da vacina, eu sou a favor da gente continuar se protegendo, não sou a favor de aglomerações, não, eu acho que a vida tem que continuar, sim, né? A gente tem que continuar trabalhando, a vida é vida que segue, mas essas aglomerações não são. E não sou a favor das crianças se vacinarem, apenas as que têm comorbidades. Mas, pelo que a OMS falou, não é a última variante que nós vamos ter, e eu entendo que a Delta, a Omicron, né, a junção das duas já seria uma nova variante. Então, eu acredito que não. Respeito o doutor, gosto muito dele, das palestras dele, mas eu não acredito. E a gente nota, né? Pode falar, doutor. Só que, assim, na data de ontem, um sinal de que ele está correto, que ele está certo, no meu ponto de vista, é que na data de ontem, o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, já marcou lá a data para liberar toda a população da Inglaterra do uso de máscara e de outros apetrechos do afastamento, álcool gel e tudo mais. A Alemanha também, doutor. Significa dizer que os grandes cientistas estão assim no mesmo sentido, né? O Boris Johnson não tem muita moral, não, hein? Eu não fazendo festinha, tá com o filme meio queimado, eu tenho que liberar logo. Mas é o capitão de uma grande nação, tem cientistas lá. A Alemanha também. Hein, Paulinho? Louco tem em qualquer lugar do mundo. Tem. E uma coisa que chama atenção, né, a gente nota essa Omicron, ela não veio com tanta letalidade. É claro que o povo está vacinado, né, conforme nós já falamos aqui, isso eu tenho certeza que está ajudando muito, isso é o que está dando resultado, independente da vacina ser experimental ou não, ela tem resultado, mas a gente nota que as pessoas estão pegando muito Covid ainda. Eu acho que se não tivesse essa vacinação que nós estamos tendo hoje, eu acho que teríamos muitas pessoas morrendo ainda nos hospitais. Essa que é a grande notícia, né? Porque essa Omicron, ela não é letal por causa da vacina, é o que eu vejo. Mas ela tem a sua letalidade, porque as pessoas pegam Covid, que estão imunizadas, né? Tanto que a gente vê aí até esses testes PCR, tá em falta, né, no Brasil todo, não se acha mais, e saiu uma notícia de que cada 2 pessoas que fazem o teste, metade dá positivo, né? Ou seja, tem Covid. Então a gente vê que nesse cálculo, né, o doutor Zebal parece que tem razão, nessa imunização de rebanho, eu acho que é o que está acontecendo. E ele falou, né, se não vier nenhuma outra variante, que a gente espera que essa Deltacron seja apenas uma mistura, né, das duas, né, não é um outro nome, né, mais uma letra grega lá. Então a gente espera que realmente isso aí apazigue. Bom, doutor Maurício, ou Paulinho, tem mais alguma coisa para falar sobre isso? Inclusive a doutora Michele também. Daqui a pouco eles vão dar o nome dos Transformers para fazer a Covid, né? Omicron, Deltacron. Falta o Deltacron, né? É verdade, os Transformers, né? Transformers. Esse é o nosso programa Cidades em Debate. Você que está nos assistindo aí pela TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, canal 12 da NET. O programa na TV Unisantos é de segunda a sexta-feira, 13h, umas 2, e também na TV Com. O nosso programa é às 19h, nos canais 11 da NET e canal 8 da Vivo TV. Né? E tem sites também, tem um site da TV Unisantos, onde você pode acompanhar ao vivo o nosso programa, e também o site da TV Com Santos. Tá certo? Doutor Maurício e doutora Michele, esse aqui é um assunto para juristas. E o Paulinho, claro, né, Paulinho, vai dar o pitaquinho dele também. A gente vivia cobrando, e nós estamos cobrando muito aqui no programa, a presença dos advogados, né? Que a gente vê muitas vezes juristas aí passando dos limites e nada é feito, né? Fica por isso mesmo. Isso aí dá até uma revolta no povo, essa que é a grande verdade.
E agora aparece aqui um grupo de 1.143 advogados de todo o Brasil, que divulgou na última terça-feira uma nota de repúdio ao grupo Prerrogativas, né, que se tornou conselheiro jurídico do ex-presidente Lula. Inclusive aquele grupo lá de advogados, jantar para o Lula e para o Alckmin, enfim. A carta da crítica em questão das falas proferidas durante aquele jantar em prol do petista, que foi realizado no dia 19 de dezembro do ano passado, isso em São Paulo, pelo Prerrogativas. O evento se deu para aproximar Lula do ex-governador de São Paulo e para que sejam possíveis parceiros de chapa, e no jantar, o que chamou a atenção, né, mais do que a junção do Lula com o Alckmin, que já chamou muita atenção, é que o advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira é um grande jurista, conhecido no Brasil inteiro. Ele simplesmente deu um depoimento e fez uma declaração dizendo assim, abre aspas, se o crime já aconteceu, de que adianta punir? Que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção. Fecha aspas. Alberto Toron, outro advogado do Prerrogativas, também se manifestou no encontro, dizendo assim, abre aspas, Lula é o símbolo mais elevado da justiça, fecha aspas, disse quando entregou uma beca ao petista, né? E dizendo assim, esse santo manto que nos iguala a juízes e promotores que você merece por significar justiça na mais elevada acepção dessa palavra. A advocacia brasileira não glamoriza o crime, né? O criminoso, a injustiça, a impunidade e muito menos a corrupção. Então rebateram, né, os advogados contrários ao grupo Prerrogativas. A maioria dos bons advogados prima pela correção de atitudes, pela ética, pela moralidade, respeito às leis e à justiça, argumentaram. Doutora Michele, fala pra gente, o que você, como advogada, achou dessas declarações? Bom, todos nós sabemos que o Toron e o Maris, né, doutor Toron, doutor Maris, são advogados do Lula. Então, diante de um contrato, né, dos serviços, dos honorários que certamente o Lula paga para os dois advogados, a gente entende a defesa de ambos, né, e do grupo Prerrogativas. Então, assim, eu gostaria de pensar assim, porque você apoiar uma pessoa que roubou o Brasil, que roubou o erário, o governo, o povo, que ele diz que governa para o povo, não sei que povo e nem da onde, porque no Brasil, os brasileiros, os cidadãos foram assaltados, né? Só faltou a arma, nem precisou, enfim. Eu quero acreditar que, devido ao contrato dos honorários que o Lula paga para os dois advogados, é que eles deram essa declaração. Então, todo advogado defende o seu cliente, mas eu não concordo, eu não sou a favor do crime, eu sou uma advogada e eu prezo pela justiça. Então, fica aqui, eu gostaria que me incluísse nessa lista dos 1.143, então são 1.144 que não concordam aí com essa atitude de ambos os advogados. Eu sou uma pessoa bem democrática, eu respeito, mas eu não concordo. Então, para mim, isso é uma vergonha, porque ele já foi condenado, já foi preso, a verdade está aí para quem quiser ver. Só não enxerga quem não quiser. Essa lista deve estar bem maior hoje, que é sexta-feira, né, doutora Michele? Ela foi lançada na terça-feira, então eu imagino que já tenha passado aí dos 2.000. Doutor Maurício, uma coisa que a gente está cobrando há muito tempo no programa e parece que começam a aparecer, né, os advogados que realmente querem um debate, né? E essas declarações foram acima do normal, você não achou, não? Foram exageradas, né, Santiago? Antes de responder a tua pergunta, eu gostaria de explicar que são duas situações bem distintas. A primeira é o grupo de prerrogativas. Foi um grupo de advogado que nasceu para defender as prerrogativas. Prerrogativas é, em outras palavras, o direito do advogado atuar com a ampla defesa, com contraditório, sem receber qualquer tipo de pressão, sem ser prejudicado no ato de advogar para qualquer que seja o réu. No caso, nasceu no âmbito da Lava Jato, e porque o doutor Moro
realmente praticou uma série de irregularidades no que diz respeito ao procedimento e vilipendiou a ampla defesa, o contraditório, destratou alguns advogados, cortou, enfim, não deu direito à ampla defesa, e aí um grupo renomado de advogados, muito bons, aliás, Maria Estoron e outros, fizeram este tipo de grupo para combater, inclusive, esses desmandos do Moro no processo que levou até o STF, enfim, e deu o resultado que deu. Legítimo seria a formação desse grupo e da intenção positiva deles em defender a minha, a doutora Michele, no que diz respeito à prerrogativa. Esse é um fato. Agora, esse grupo de pessoas que, em tese, nasceu para defender a ampla defesa, o contraditório, o exercício do bem na advocacia, exaltar um ex-presidiário, um ex-condenado em várias instâncias, e que só teve o procedimento anulado por uma circunstância que eles já haviam reconhecido, anunciado lá atrás, mas ainda assim, por força de inúmeros acordos, reconheceram, inclusive devolveram milhares de reais, ou milhões até, salvo engano, reconhecendo a culpa, o mal feito. E aí vai um sujeito desse, se diz que dá um manto, equiparando a ele, a mim, a doutora Michele, data velha. Eu não concordo com isso, eu não quero me equiparar de modo algum ao Lula. Eu até acho que ele tem algum valor, né? Afinal de contas, para muita gente aí, ele é o líder político, mas data velha, o que ele fez para esse país, o que ele continua fazendo, a forma com que ele enriqueceu, me envergonha. Né? Saber que os meus filhos têm que estudar, que a gente tem que correr para pagar, para conseguir dar uma educação, e aí, de repente, vem o filho dele, que era um tratador humilde lá no zoológico, hoje ele está trilionário, sem ter condição técnica, sem sofrer no sentido de buscar condições econômicas, sociais e tal, tudo porque é família, enfim, uma série de razões que me faz ter o desejo de nem encontrar um indivíduo desse, que fará tê-lo equiparado a mim, a profissão que eu tanto amo, ao juiz. Pô, quantos juízes aqui, eu, a doutora Michele, qualquer um admira pela correção, pela competência, pela inteligência. Pô, esse cara, ele não tem inteligência, ele pode ser esperto, ele pode estar muito bem, como é que se diz, assistido por advogados, por economistas e tal, que o ajudam, mas ele não é essa pessoa que estão ovacionando. Então, eu concordo com a doutora Michele, os ilustres advogados devem estar defendendo os seus milionários contratos de honorários para sujeitá-lo a uma vergonha dessa. Eu me sinto com vergonha. Quando ele entregou e proferiu essas palavras, eu fiquei com vergonha de ser advogado e ser comparado a um indivíduo desse, porque, afinal de contas, eu estou há 30 anos no mesmo ponto aqui, profissional, estou na terceira geração de clientes e eu posso sair na rua, em qualquer lugar eu vou. O Lula não pode. Né? Como é que vai me comparar ou comparar um juiz com um sujeito desse? Eu fiquei com vergonha, Santiago. O pessoal até comenta, né, que o próprio Lula e o Moro estão fazendo campanha home office, né? Quer dizer, viaja o Brasil todo, mas para ter encontros em escritórios e salões de festa. Paulinho, como é que você vê isso aí foi uma declaração de amor, né? Não foi, não? Como é que você vê ganhou até uma beca, rapaz, aí. Sacanagem você ter me deixado por último para falar, né? Depois dos dois ilustres advogados. Você vai deixar eu por último aqui, já sabe que vai dar coisa boa, né? Bom, primeiro, eu andei dando uma investigada aqui e fazia parte do grupo Prerrogativa. Aí levantei um nomezinho aqui, legal. Antônio Carlos de Almeida Castro. Esse cara é aquele cacai que andou pelo STF de bermudinha, amigo de todos os ministros do STF. Outra figura ilustre foi também uma juíza que estava querendo bloquear o Telegram aqui no Brasil. Então, você vê, pelas figurinhas que fazem parte desse grupo, boa coisa não vai acontecer. Né? Pode me desculpar, pode querer me processar aí, mas não vai acontecer. E outra, que nem a doutora falou,
eles estão defendendo, lógico, os honorários, os contratos milionários que eles têm com o cliente dele. Agora, se o cliente dele é ladrão, corrupto, tá respondendo, ele não está na cadeia por problemas técnicos, jurídicos, essas coisas, é uma outra coisa. Agora, aqui, que nem o doutor Maurício falou, é verdade, foi devolvido milhões de reais, né? Pessoal da Transpetro, gerente de transportadoras ligadas à Petrobras, devolveram milhões de reais. O cara roubou com uma canetada, o cara fez uma transferência para a conta dele na Suíça de milhões de dólares, né? Estaleiros que fabricavam também equipamentos para a Petrobras superfaturaram em milhões de dólares, né? Então, é um escândalo assim absurdo, fora a refinaria aí de Pasadena, na época de Dilma, essas coisas todas. Então, falar do Lula, falar do PT, falar que ele não é uma pessoa com uma idoneidade ilibada, é brincadeira. É querer dar não é nem um soco na cara da sociedade, é um chute na cara da sociedade, né? Porque o negócio é descabido ao extremo. Paulinho, a gente nota que a política, como a gente sempre fala aqui, está muito polarizada. Existe aí, nas pesquisas, o Lula em primeiro, o Bolsonaro em segundo e o Moro em terceiro. Vamos deixar os três no mesmo plano. Fala para mim uma qualidade do Lula, uma qualidade do Bolsonaro e uma qualidade do Moro. Uma qualidade do Lula, que eu acho, desde o tempo de líder sindical, ele é um excelente comunicador. Não se pode negar o fato dele ser um excelente comunicador, é um cara que se comunica bem com as massas, né, que fala de igual para igual. Isso não tem o que negar. O Lula é um excelente comunicador. O Bolsonaro, um lado positivo do Bolsonaro, eu acho que ele é um cara verdadeiro, mas ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala, né? Tipo eu no Facebook, não posso escrever tudo o que eu quero. Então, eu acho que ele tem que tomar cuidado com o que ele fala. Mas é um cara verdadeiro, né? É um cara que faz transparecer uma idoneidade, uma seriedade, que há muito tempo a gente não via nos governantes aqui do Brasil. O Moro, ele tem um lado positivo dele. Para mim, ele foi um excelente juiz, né? Que o doutor Maurício falou, ele se perdeu nas prerrogativas, no próprio processo de não dar voz para os advogados. Então, a soberba dele foi muito grande nesse aspecto. Mas ele é um excelente juiz, foi um excelente magistrado. Assim, a vida passada do Moro, eu acho que a gente não tem o que falar, né? Porque o que ele deve ter sido investigado no tempo da Lava Jato, né? Pelas pessoas que ele estava colocando na cadeia, deve ser uma coisa absurda. Iam estar procurando pelo em ovo na vida pregressa do juiz Moro. E não deve ter encontrado nada. Doutor Maurício, agora eu vou fazer a pergunta ao contrário para o senhor. Fala para mim uma não qualidade do Lula, uma não qualidade do Bolsonaro e uma não qualidade do Moro. Bom, do Lula, a desonestidade é óbvio, né? Me parece que isso está bem claro. Do Bolsonaro é justamente ele não ter freio, né? A gente sabe de muita verdade, a gente consegue no raciocínio lógico chegar a uma conclusão, mas nem sempre podemos expor essa conclusão ao público, porque a verdade dói, né? A verdade muitas vezes machuca. E ele não tem esse freio. Então, para mim, esse defeito ele carrega e paga caro por causa dessa questão. O Moro, a questão do Moro é justamente a prerrogativa. Ele tinha tudo para ser o homem do mundo, né? Aliás, a Lava Jato me parece que foi o maior procedimento de corrupção no mundo, e ele estava encabeçando tudo isso, mas talvez o poder e a visibilidade que isso lhe deu fez com que ele inobservasse a ampla defesa, o contraditório, de tal modo que ficou tão evidente que um grupo de advogados, enfim, uma parte da sociedade, inclusive jornalistas de renome, começaram a bater nele,
de tal modo que chegou lá no STF anulando todo o procedimento e levando todo um esforço do Ministério Público, enfim, a esperança da população, enfim, a inobservância da prerrogativa que causou a nulidade desse processo todo, a questão da competência, enfim. Esse é o ponto negativo do Moro. Mas era um excelente juiz, salvo essa questão, e poderia, se tivesse ficado no cargo, chegar longe ainda, fazer muita justiça para a nação. Doutora Michele, deixa mais difícil para você, hein? Quero saber de você, numa projeção, numa simulação de segundo turno, em quem você não votaria? Por exemplo, Bolsonaro e Lula, quem você não votaria? Jamais no Lula, nunca. No segundo turno, Lula e Moro, quem você não votaria? Eu não voto no Lula de jeito nenhum. Não gosto do Moro, mas também não votaria no Lula. Eu preferia votar no Moro, se isso acontecesse, do que no Lula. Eu acho que o Lula jamais na minha vida. E numa final entre Bolsonaro e Moro, quem você não votaria? Com certeza no Moro eu não votaria. A ganância e a inveja, infelizmente, tomaram conta dele. Ele achou que ele era um Superman e que ele ia ser aclamado pelo Brasil, que ele era melhor do que a pessoa que deu o cargo para ele, que colocou ele lá, que é o Bolsonaro. Então, assim, a inveja e a ganância, infelizmente, né, esses sentimentos, é assim que eu posso dizer, tomaram conta do Moro e infelizmente, ele veio tomar essas atitudes, né? Eu não gosto dele, eu acho que ele foi bom, sim, a gente também tem que ver o lado bom da pessoa, né? Não é de tudo ele foi mal, não é isso. Ele foi um homem bom, um juiz. Teve algumas falhas como juiz, sim, algumas provas que acabaram sendo canceladas, anuladas por erros dele mesmo como juiz, mas eu entendo que a intenção dele era boa. E, infelizmente, quando ele recebeu a mão, quando ele recebeu uma ajuda de alguém, no caso o Bolsonaro, a inveja e a ganância tomaram conta dele, ele achou que ele era melhor do que qualquer pessoa e fez tudo errado. Eu não concordo com esse tipo de traição, não concordo com a falsidade, não concordo com a ingratidão e não gosto dele por esses motivos. Não tem ódio, não é nada disso, né? Entre ele e o Lula, certamente, eu votaria nele. Mas eu acho que a ganância e a inveja, infelizmente, atrapalharam aí o que era para estar sendo hoje brilhante os dois juntos, né? O Bolsonaro e o Moro. Já pensou? Que maravilha. Mas não aconteceu. Tá faltou uma, Thiago. Bom, oi, pode falar. Ciro Gomes. Não, mas eu peguei os 3 primeiros da pesquisa aí do Datafolha, né? Independente de resultado, vamos deixar eles no mesmo plano, né? Só para saber qual que é a projeção, vamos dizer assim. Bom, deixa eu só dar um toque pro pessoal que está nos assistindo. Vou pôr esse endereço aqui na tela, Ana Costa, número 74. É o endereço da Igreja Coração de Maria na Vila Matias, e a nossa campanha de arrecadação de alimentos continua. Então você que pode aí ajudar, né, com uma cesta básica, com material de limpeza, material de higiene pessoal, ou até mesmo roupas, calçados usados em bom estado, ou até alimentos, né? Não precisa ser uma cesta básica completa. O que você puder colaborar, entre em contato aí pelo telefone, né? Caso você não possa sair de casa, o pessoal vai buscar, é o 32237381, só falar com a Bebeca, e o endereço é Ana Costa 84, combinado? A gente agradece. Quero agradecer aqui a presença também do Dr. Maurício Baltazar de Lima, nosso advogado e comentarista do programa. Obrigado pela presença, doutor. Paulo Schneider, da BitFit. Paulinho, obrigado pela presença mais uma vez. Também a doutora Michele Tiziani, advogada da cidade de São Vicente. Um beijão para a Michele. E muito obrigado a você que nos assiste, obrigado pelo carinho. E amanhã a gente está de volta. Amanhã não, né? Amanhã é sábado, não. A gente está de volta segunda-feira. Então põe aí, segunda-feira, tanto na TV Unisantos quanto na TV Com. Um grande beijo, estamos com Deus. Fui! Fique muito bem informado. Acompanhe diariamente as notícias mais relevantes da Baixada Santista, acessando o site e redes sociais do Diário do Litoral.
Diário do Litoral. Somos impresso, somos digital, somos conteúdo. Visite nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. www.diariodolitoral.com.br